TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Perispírito é o livro mais completo que existe sobre o perispírito. Trata-se de um trabalho sério, profundo e de grande teor científico. O livro tem dezenas de ilustrações e esquemas e uma extensa bibliografia que amplia o conhecimento que ele nos traz. Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa casa, a mais este trabalho conjunto. Quem vai ficar aqui na frente sou eu, mas cada um de vocês está a fazer uma partezinha muito importante. Lembrem-se disso, que estamos sempre a participar com as nossas vibrações, os nossos pensamentos, neste ambiente que é preparado para nós pela espiritualidade amiga. Hoje eu tenho que pedir um bocadinho de desculpas para começar, porque não sei quantos de vós, e não tenho que se acusar, vêm hoje pela primeira vez à nossa casa e não sei quantos ainda pode ser mais difícil se estiverem pela primeira vez a ter contato com a doutrina. Tenham tranquilidade e aquilo que possa parecer muito complicado, vão ver que com um bocadinho de esforço, um bocadinho de estudo, vai ser possível de compreender com facilidade. Com a facilidade daquilo que nós podemos compreender, mas aí estamos todos mais ou menos na mesma situação. Na semana passada era eu aqui outra vez, não sei quantos estavam também, não consigo guardar, mas era o dia em que nós celebrávamos os 105 anos da encarnação de Francisco Cândido Xavier, dia 2 de abril, e há 105 anos ele tinha nascido em Pedro Leopoldo. E foi uma palestra um bocadinho complicada de fazer, não esperaria minimamente, mas foi com algumas dificuldades técnicas, que esperemos que não se repitam, e foi um bocadinho emocionante também, porque eu trouxe uma situação muito difícil, de uma encarnação muito difícil, que foi a de um sobrinho de Chico, Emanuel Luís, e uma criança que nasceu basicamente uma grande cabeça, só, sem corpo, mudo, surdo, e que cego, e que durante 12 anos pôde usufruir desta possibilidade da encarnação. E é muito difícil, e eu tentei que nos lembremos sempre que é um momento de passagem necessário no percurso daquele espírito, que nós não conhecemos o todo, não é? Nós conhecemos uma infinita parte, um bocadinho de um recorte de várias e várias encarnações, e que temos a certeza, a segurança, por aquilo que nós conhecemos, que era a melhor possibilidade para aquele espírito, e foi uma grande oportunidade. Tivemos depois, através da mediunidade de Chico, o testemunho de que realmente tinha sido uma oportunidade preciosa. Aquela criança pôde desencarnar 12 anos depois de estar naquela vida tão difícil, não é? Porque ele vivia numa cama. E que algum tempo depois, alguns anos depois, ele pôde aparecer a Chico em espírito, e era uma criança, já um jovem, tinha a aparência de um jovem de 20 e poucos anos, e que pôde testemunhar o quanto tinha sido importante aquela encarnação, e que ele estava a estudar e a preparar-se para uma nova encarnação 50 anos depois, aproximadamente no início do milénio em que nós estamos. Então, assim, a ideia é sempre nós generalizarmos a partir dessas situações em que nós temos a possibilidade, através de mediunidade, através de comunicação de espíritos, pelas várias formas que nós temos de comunicação, de sabermos um bocadinho mais daquilo. Mas o que nós precisamos é ter conhecimento para podermos generalizar essas situações para todas. Desde as nossas próprias encarnações, que às vezes nós ficamos amargurados, porque a cada um de nós cabe as suas dificuldades, não é? Até aquelas encarnações que nos parecem que são evidentemente mais complicadas. E é sobre isso que eu gostaria que nós refletíssemos hoje um bocadinho. O título da palestra de hoje é exatamente a bênção de cada encarnação. Qualquer encarnação, por mais complicada, e demos um exemplo extremo, que é esse de Emanuel Luís, é uma bênção, era necessária, e a ocorrer era a melhor das soluções para
o percurso daquele espírito naquele momento da sua evolução. Nós vamos inspirar-nos neste livro da doutora Marlene, O Clamor da Vida, em que a doutora Marlene faz algumas reflexões sobre o aborto intencional. O que nos vai nortear o pensamento é a contraponto que existe entre o quanto a nossa ciência está cada vez mais evoluída, o quanto ela nos permite ter cada vez maior conhecimento sobre o mundo material e o quanto moralmente nós ainda somos tão precários. E então, com os recursos que nós temos da ciência, podemos não ajudar-nos no nosso processo de evolução, mas sim atrapalhar-nos muito, muito. E é sobre isso que nós vamos tentar refletir um bocadinho. Neste livro da doutora Marlene, tenho uma amiga que diz com muita graça que a nossa ignorância não tem limites nem fronteiras. Isso é uma realidade, não é? Quanto mais nós conhecemos, mais nós descobrimos que nos falta conhecer e conhecer e conhecer. E através deste livro da doutora Marlene eu tive conhecimento da existência deste senhor. Dr. Jérôme Lejeune, que esteve entre nós nesta encarnação entre 26 e 94 e que era um geneticista, era um investigador e em 1958 ele descobriu a correlação que existe entre a trissomia 21 e a síndrome de Down. A síndrome de Down já tinha sido descrita por um senhor de nome Down no século XIX ainda. Tinha sido descrita toda a situação, aquilo que nós podíamos visualizar e os comprometimentos que se encontravam nessas pessoas que tinham um determinado perfil semelhante. Em 58, este cientista Lejeune, ele constatou que existia uma correlação direta entre essas pessoas e uma disfunção genética. Então nós sabemos que nós temos dois cromossomos, em cada um temos dois genes que nós emparelhamos, não é? 44, e nós temos no cromossoma 21 nós temos um terceiro. Nós vamos ter, em vez de 2, temos 3 cromossomos. E ele ficou muito contente com a sua descoberta, muito no sentido de uma esperança de conseguir encontrar a cura. Foi esse o objetivo. Agora os anos foram-se passando e ele foi constatando que o exame genético que já era possível fazer estava a começar a ser utilizado não para investigação para cura, mas para despistar crianças que no útero materno se conseguisse constatar que tinham para fazer interrupções voluntárias da gravidez. E ele ficou absolutamente chocado. Vocês conhecem existe um outro caso, que nós todos os anos nos lembramos dele, que é o Dr. Nobel, não é? O Dr. Nobel fez a descoberta do dinamite. E ele ficou tão chocado com o poder destruidor da sua descoberta que criou um prémio exatamente para todos aqueles que pudessem evoluir no progresso da humanidade, nas ciências e na paz, não é? Aqui Lejeune também constatou que a sua descoberta, que para ele era uma esperança de cura, estava a ser utilizada exatamente para despistar intrauterinamente ainda casos para interrupções voluntárias de gravidezes. E ele torna-se um combatente acérrimo em defesa da vida, criou várias instituições e lutou até ao fim desta encarnação por isso. Existe uma instituição com o seu nome que continua a fazer a defesa da vida, uma anti-aborto. Ele está em processo de beatificação pela Igreja Católica graças à sua ação em defesa da vida. Não sei se vocês têm noção da dimensão, mas interrupções voluntárias da gravidez, que é um número estimado, como vocês sabem, em muitos países no mundo é ilegal, e são mais de 40 milhões por ano. 40 milhões é muita, muita gente que fica à porta da entrada da encarnação. O que nós vamos tentar pensar aqui é o quanto uma encarnação é planeada e o quanto isso é um impacto brutal. A doutora Marlene, vamos lhe dar a palavra mais um bocadinho à frente e vai ter algumas coisas que são importantes para esta nossa reflexão.
Hoje existe, e nós estamos a falar, é muito recente, começou a ser utilizado em larga escala em 2011, um teste de sangue que permite, é reconhecido pelas iniciais NIPT, em inglês, um teste não invasivo pré-natal. Através do exame de sangue é possível detectar problemas cromossómicos a partir da 9ª semana da gravidez. Anteriormente, aqueles testes que nós já conhecíamos eram só possíveis a partir do 4º mês de gravidez. O exame do líquido amniótico, a biópsia do vículo corial, que é um bocadinho da placenta, que é analisado, e as ecografias. O impacto deste teste de sangue, que é um teste não invasivo, relativamente barato, embora ainda não seja para a população em geral, e tem a questão de não implicar riscos, não é invasivo. No entanto, está a ser utilizado em larga escala exatamente para acelerar a despistagem e cada vez aumentar a quantidade de interrupções voluntárias da gravidez. O impacto tem sido também, e vamos que é bem recente, há 4 anos, que a Federação Internacional de Organizações de Síndrome de Down já fez uma representação na Corte Europeia de Direitos Humanos exatamente contra a aplicação do NIPT. E foi neste contexto que eu decidi aprofundar um bocadinho a questão da Síndrome de Down e tive muitas surpresas. Eu que achava que até era um bocadinho esclarecida no tema, tive muitas surpresas. Então vou dividir um bocadinho com vocês. A prevalência é altíssima, vejam bem, 1 em cada 700 nascidos no mundo inteiro é portador da Síndrome de Down. Nós temos um aumento nos últimos 25 anos, de 79 a 2003, considerando 2003 como o ano último, nestes 25 anos houve um aumento de 30% no número de bebés portadores da Síndrome de Down. Existe uma correlação direta entre a idade da mãe, quanto mais tarde as mães engravidam, maior é a probabilidade de que as crianças sejam portadores de Síndrome de Down. É enorme, é uma exponencial, é muito, muito alta a correlação. Então, se nós pensarmos em 700 nascidos, um é portador, nós vamos ter que, num ano, nós temos 200 mil pessoas que vão encarnar com a Síndrome de Down. Está mais do que na hora de nós pensarmos com abertura de mente sobre o tema, e tem sido feito muito, exatamente como vocês viram, existe uma federação mundial de associações que coliga associações do mundo inteiro de pais de crianças de síndrome de Down que lutam pela possibilidade dessas existências. É muito emocionante que sejam aqueles que já têm a experiência que vêm exatamente lutar por eles. Esta fotografia é muito feliz, a mãe e o seu bebê, e a única diferença não é nós temos 47 ou 46 cromossomos. E aqui eu dizia-vos que a doutora Marlene coloca-nos aqui alguns temas para refletirmos sobre o que é que implica quando nós interrompemos voluntariamente gravidezes. Neste universo, no qual estamos imersos como peixes em um imenso oceano, tanto quanto nos caminhos da vida biológica, em nosso planeta, há um clima de ordem, beleza e harmonia incompatível com a violência, e o aborto é o paroxismo da violência. Por isso pretendemos com esta obra trabalhar pela paz. Em si mesmo há uma violência para o nasciturno, não é? Aquele que está em projeto, assim como para a mãe, para não só física, mas como psíquica, mas além de tudo, em toda a dinâmica das encarnações é extremamente violenta. Nós lembramos que nós somos, grosso modo, 20 mil milhões de espíritos ligados ao nosso planeta azul. 7 mil milhões deles estão da nossa forma, encarnados. A maioria, não é, quase 1 para 2, 14 mil milhões, podemos dizer, estão desencarnados. E estão desencarnados com uma grande necessidade, como nós vamos ver, de reencarnar. Se nós estamos a cada ano a fechar a porta a 40 milhões, tem um impacto isso, porque nós sabemos, e vamos refletir um bocadinho sobre isso, que as gravidezes
são as encarnações, são planeadas. É um conjunto de espíritos que, do outro lado da vida, se comprometem mutuamente a um determinado plano. E se esse plano é cortado, não só aquele que ia reencarnar é impactado, mas como todo o grupo, aqueles que estão do lado de cá e os que estão do outro lado também. Nossa convicção religiosa não se baseia tão somente nos abençoados princípios da fé, já em si mesmo tão enriquecedores, mas tem o sólido apoio da razão. Lembramos que o Espiritismo é exatamente a fé raciocinada, não é assim? Então, o fundamental, e é aquilo que a doutora Marlene tenta, ao longo de todo este livro, é fazer um levantamento sistemático daquilo que a ciência convencional está a desenvolver no sentido de entender o que é essa possibilidade da vida, não é? Vocês sabem, todos aqueles que foram à jornada já, que o Dr. Décio coloca, e várias vezes, em várias palestras, que é aquilo que nos parece mais evidente, que é o conceito do que é a vida, é uma das coisas mais complexas de conseguir determinar exatamente. Mas o que é importante aqui é a colocação de respeitarmos, colocarmos aquilo que nós sabemos e colocarmos aquilo que está a ser investigado atualmente e depois, respeitosamente, dividirmos. É um ponto que a doutora Marlene coloca aqui, que ela não quer confrontos, não é essa a ideia, é simplesmente nós podermos passar a palavra e colocar aquilo que nós já sabemos. Somos apenas alguém que procura ardentemente defender o direito à vida, desde a concepção, para todos os zigotos e embriões, indistintamente, e não descansará nesta existência, como em todas as outras que se desdobrarem nos espaços de tempo, se assim o permitir, Deus, enquanto esses direitos não estiverem assegurados em todas as constituições vigentes na Terra, porque só assim seremos dignos de sermos chamados civilizados. Lembremos, isto aqui eu trouxe na semana passada também, acho que há uma coisa que é importante sempre, já disse na introdução. Nós sabemos que fomos criados como espíritos completamente simples e ignorantes há muitos milhões de anos atrás. E temos vindo a caminhar e chegamos aqui. Pode ser que ainda falte muito, e falta com certeza, para chegarmos a espíritos puros. Nós ainda temos muito para andar, mas já andamos muito. E lembramos de nada daquilo que veio antes. Lembrem-se disso, que temos a bênção do esquecimento para podermos começar do zero, a cada vez. É claro que há intuições, é claro que há aquilo que nós repetimos que nos dá indícios daquilo que são as nossas dificuldades, daquilo que são as nossas possibilidades, daquilo que é a nossa missão para esta encarnação, mas temos a bênção do esquecimento. Agora lembremos que estamos sempre a ver só um bocadinho, mas assim, nem o frame do filme, não é? Quase só o sopro do filme. Nossa relativa capacidade de apreensão da realidade. Nós, aqui na Terra, quando vemos uma pessoa ou tomamos conhecimento de um fato, vislumbramos apenas o negativo da fotografia. O lado positivo está no mundo espiritual. Somente lá conheceremos a realidade última, genuína. E mesmo quando desencarnarmos, teremos acesso à memória daquilo que nós pudermos ainda. Vamos sempre tendo na medida das nossas possibilidades. O que é muito importante que nós tenhamos consciência é que este corpo que nós temos, nesta encarnação, assim como em todas as outras, foi moldado através do nosso corpo espiritual. O nosso corpo que está aqui, o corpo espiritual, não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe precisa a formação. Aqui vai começar um bocadinho a parte complicada. Eu avisei, vamos devagar, sem susto, e é só lembrarmos que nós, e vamos ver, eu vou já passar aqui a imagem, depois eu passo. Porque para quem nunca ouviu isto pode parecer uma grande confusão, mas não é, é muito simples. Nós somos seres que vivem em dois planos sempre. No plano material, que é aquele que nós conseguimos visualizar e compartilhar, e o plano espiritual, que estamos sempre a compartilhar, mas com menos consciência. E o nosso corpo físico
ele é moldado exatamente pelo perispírito, que é o corpo espiritual do nosso espírito. Antes de tudo, primeiro de tudo e sempre, está o espírito. O espírito, na sua individualidade, precisa de um perispírito, que é um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, o perispírito, é que molda o nosso corpo físico. O perispírito tem muitos nomes e nós encontramos um rol através das várias tradições. Temos um nome que é uma sigla, na realidade, o MOB, que é o modelo organizador biológico. É exatamente aquele que descreve que o perispírito vai moldar, vai organizar a nossa biologia física. O corpo mental é o envoltório sutil da mente e que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Isto é colocado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que é de 58, e não sabemos hoje, não é? Já estamos mais de 50 anos à frente, muito mais sobre o corpo mental do que então. Nós temos o conceito de... E vamos fazer aqui um bocadinho mais de esquemas para ver se conseguimos entender. Os corpos subtis, lembramos que temos o corpo material e temos o corpo espiritual. O corpo espiritual é dividido em vários corpos. Aqui temos uma imagem com os centros de força, ou chakras, que conhecemos, e temos exatamente a imagem dos vários corpos que se sobrepõem. Nós temos o corpo mental, que é aquele que está, digamos, a organizar todo o resto. Existe o espírito, existe o corpo mental. E depois existe a possibilidade dos outros corpos espirituais ainda. Então temos o corpo mental e temos aquilo que conhecemos como perispírito. E o perispírito, ele próprio, é dividido em vários corpos. O que nos interessa aqui é o duplo etérico ou corpo vital, que é o mais externo dos corpos do perispírito. O corpo mental é o envoltório sutil da mente, como já tinha dito André Luiz. A produção dos pensamentos é a função exclusiva do corpo mental. Lembremos que nós moldamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos. E ele preside a formação do corpo espiritual. Então, ele, embora seja também um corpo espiritual, ele preside a formação de todos os outros. O perispírito é o espírito condensa o fluido cósmico em torno do seu poderoso foco para poder interagir nos planos em que estagia. Lembramos que o espírito e a matéria não conseguem interagir diretamente. Eles precisam exatamente deste interface, deste intermediário, que é o perispírito. É a matéria ainda, mas é a matéria fluidificada, é de uma outra densidade daquilo que nós conhecemos. E o perispírito é que preside a formação do corpo físico. Então, grosso modo, o corpo mental preside a formação do perispírito e o perispírito vai presidir a formação do corpo físico. É importante nós termos estas relações. O duplo etérico é uma das partes do corpo espiritual, do perispírito, é a parte mais periférica e é onde exatamente aquilo que nós vamos fazer lá dentro, no passe, a ação da energia que nos é transmitida pelos passistas e pela espiritualidade age exatamente no duplo etérico, que é a camada mais externa do perispírito. É o elo material que une o espírito, que é o princípio inteligente, à matéria, o princípio material. Desculpem essa parte toda de esquemas, mas ficam os esquemas alguma coisinha a de ficar, não é assim? E é importante lembrarmos disto. A mente, no limiar da recomposição do seu próprio veículo, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente e de modo rápido todas as experiências por ele próprio vividas, imprimindo magneticamente às células, que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas, no corpo físico e no corpo espiritual, as diretrizes a que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que cresça. Tanto quando nós encarnamos, quando nós desencarnamos, existe aquela parte, o duplo etérico, que se desintegra.
Ele é a parte mais externa do nosso perispírito e ele desfaz-se, dilui-se, dissolve-se, volta a ser matéria reutilizável, tanto no momento em que nós encarnamos quanto no momento em que nós desencarnamos. Nós temos, através das experiências de quase morte, vários relatos das pessoas exatamente desta passagem, que é este rever toda a experiência. Como vamos utilizar, e vocês esperam, assim, é uma metáfora, mas é utilizada largamente, não fui eu que inventei. Lembremos que existe o disco rígido e existe uma memória que está no computador. A memória que está no nosso computador, só na memória do computador, é a nossa experiência, qualquer que tenha sido, tanto desencarnado quanto encarnado. E é preciso que essa experiência passe para o disco rígido. O disco rígido é o nosso perispírito. O nosso perispírito é onde vai ficar essa memória para todo o sempre, que nós poderemos acessar conforme vamos evoluindo, não é? Mas então, há esse momento de nos relembrarmos para passar para o perispírito. Num caso, para um perispírito mais etéreo, que é quando nós desencarnamos, e outro para um perispírito mais material, que é aquele que vai moldar o nosso corpo material. Nós vamos passar para o nosso corpo material aquilo que nós precisamos aprender, os moldes básicos daquilo que nós precisamos aprender nessa encarnação, nessa experiência. E aí nós justificamos e entendemos exatamente as malformações, tanto aquela de Emmanuel, Luís, quanto aquelas que nós estamos aqui a pensar, que é a malformação cromossómica da trissomia 21. Trago-vos aqui uma entrevista deste senhor, o Dr. David Manducci. E aí que isto não é fácil, ok, são muitos botões. O Dr. David Manducci é um neurologista, neurocirurgião brasileiro, que vive na Grande São Paulo, e esta entrevista dele é de 2006, vocês encontram em vários sites na net. E é uma entrevista em que ele se debruça, ele é um palestrante, também encontram palestra dele na net. Mas isto é uma entrevista que está transcrita em vários sites, como vos disse, em que ele reflete exatamente sobre a questão da síndrome de Down e o espiritismo. O que é que nós podemos pensar sobre a síndrome de Down? E então a pergunta inicial é: como podemos explicar a síndrome de Down segundo o espiritismo? Nascer portador da síndrome de Down é uma provação ou uma expiação para o espírito, como qualquer outro tipo de programação reencarnatória. Lembramos que existe uma diferença entre o que são provas e o que são expiações. Provas são tarefas, dificuldades que o próprio espírito planeou como opção, com liberdade de escolha, para poder acelerar o seu aprendizado ou para poder direcionar o seu aprendizado para uma determinada área. Enquanto que a expiação é aquilo que nós ficamos devedores ao todo, não é assim? Nós sabemos que as nossas ações, elas têm efeitos e nós vamos receber de volta aquilo que nós demos, não é assim? Então, nós, pela lei da causa e efeito, nós sabemos que nenhuma das nossas ações vai poder passar incólume, tanto para o bem quanto para o mal. Lembremos sempre que é nos dois sentidos, sempre. E então, a expiação é alguma coisa mais compulsória. Embora as expiações também possam ser planeadas junto com o espírito. A partir de um determinado momento da nossa evolução, e acredito que todos aqueles que estamos aqui encarnados, que é aquilo que eu consigo ver, todos nós devemos ter tido o direito de planear a nossa encarnação. A partir de um determinado momento da evolução do espírito, nós adquirimos esse direito. Agora, pode ser para planearmos provas ou expiações. Porque devedores podemos ter também a certeza que ainda todos somos. Senão não estaríamos num planeta de provas e expiações, não é assim? Muito poucos, e nós sabemos de alguns, mas sempre lembrarmos que quando dizemos todos, é aquele lugar perigoso, porque há sempre exceções. Eu lembrei-me logo de duas exceções. Há aqueles que
escolheram continuar aqui, não é assim? Tiveram a possibilidade de partir para outras realidades, para outros planetas, para outros mundos e escolheram, por abnegação, por amor, continuar aqui neste momento ainda tão difícil da evolução, que é o mundo de provas e expiações, por mais que nós estejamos em passagem para um mundo de reparação, de regeneração. Então, não se trata de punição ou castigo, e essa ideia não existe no nosso corpo doutrinário. Lembremos que não existe nada fora de nós que pune ou castiga. Somos nós, lembram-se todos? Somos nós que construímos este corpinho, não é? Então, foi aquilo que nós pudemos criar para nós, em todo o nosso passado, que nos permite ter esta encarnação, nomeadamente este corpo. Esta encarnação como um todo, como um enredo. Nós sabemos que o planeamento não implica também que todo o que vai acontecer na nossa encarnação está planeado, mas os grandes marcos são planeados, não é assim? O espírito é livre para escolher, com aqueles que estarão ao seu lado, que tipo de experiências serão mais produtivas para o seu progresso espiritual. Aí nós estamos a pensar exatamente que, isto ele vai dizer à frente, mas o entrevistador pergunta, mas precisava ser dessa forma? A forma pouco interessa ao espírito. O importante é o resultado a ser atingido. Para tanto, pode-se escolher uma forma que permita grandes conquistas no menor tempo possível, o que demanda um grande esforço, ou formas que ofereçam conquistas pequenas ao longo de um grande intervalo de tempo, mas que exijam pouco esforço. A forma está sempre a serviço do espírito. Qualquer encarnação é uma boa encarnação para aquele espírito. Lembremos sempre disso. E está a serviço da evolução daquele espírito, que, e muitas vezes nós sabemos que a melhor forma, que é a forma mais sensata, é exatamente propor-nos a pequenas conquistas, mas que sejam seguras, de que nós vamos conseguir. Temos, e falei disso na semana passada também, vários depoimentos, tanto nos Mensageiros, do segundo livro, quanto nos Missionários da Luz, o terceiro livro da coleção André Luiz, de depoimentos de espíritos do outro lado da vida que reconhecem que tinham se proposto muito na última encarnação e o que conseguiram foi muito pouco. E que, mais do que conseguirem conquistar, muitas vezes ficaram a dever mais do que entraram, não é assim? Porque foram com a tal da muita cedo ao pote, não é assim? Do outro lado da vida, as coisas parecem-nos mais fáceis, temos um grande aparo da espiritualidade e não temos estas limitações e as dificuldades que também são a possibilidade das conquistas. Lembremos sempre que é aquela ideia de que nós podemos aprender muito do lado da vida, mas quando nós sabemos se realmente entrou em nós, se passou a fazer parte das nossas conquistas, é quando nós somos colocados à prova numa encarnação. Só nestas dificuldades é que nós podemos saber se realmente aprendemos. Se o objetivo da reencarnação é evoluir, que é sempre, como aprender bem com um instrumento que é o corpo físico limitado? Antes de mais nada, é imprescindível termos em mente que o objetivo da reencarnação é de atender os imperativos da evolução espiritual. O foco é aqui. Neste contexto, ao lado do aprendizado científico, todas as conquistas intelectuais que possamos ter, há as lições morais que o espírito deve aprender para evoluir. Ao reencarnar em um corpo com limitações físicas, o espírito estará automaticamente matriculando-se em curso de aprendizado moral. As limitações impostas pela síndrome de Down são para o corpo e não para o espírito. É fundamental nós lembrarmos sempre disso. Quando nós vamos visitar alguém que está em coma, alguém que está com Alzheimer, tudo isso, lembremos sempre que é o corpo que está assim. O espírito continua a ser um espírito em progresso. E nós devemos sempre respeitar esse espírito, por mais que as condições possam nos parecer diferentes, por mais que nos possa magoar, por exemplo, não é? Por não ser muito querido nosso, em que nós dedicamos tantos anos de vida, de amor, de carinho, não nos reconhece, por exemplo, é muito, muito doloroso. E temos que ter consciência que é doloroso. E só tendo consciência que é doloroso é que nós vamos conseguir aguentar a dor e não revidar, não é assim? Porque lembremos que há um espírito que tem consciência de tudo o que está a acontecer.
tanto nessas situações quanto incômodas e por dificuldade. Nestas condições, o espírito terá a oportunidade de se dedicar ao aprendizado das lições morais, como a paciência, a resignação, a humildade, a simplicidade. Poderá aprimorar a sua determinação no cumprimento de um objetivo. Trabalhará a sua força de vontade e a sua capacidade de ser perseverante. Como vocês sabem, cada caso é um caso sempre. De todas as encarnações, em cada uma das encarnações, cada um de nós, em todas as suas encarnações foi um caso específico e nós temos que nos lembrar que quando generalizamos estamos sempre a perder, com certeza, muitas possibilidades, mas só pensamos generalisticamente para podermos ir debatendo e ir estimulando mais pensamentos. Há quem levante a hipótese de que pessoas que pedem encarnações com dificuldades intelectuais, com questões de retardo mental, possam, em encarnações anteriores, ter tido uma capacidade intelectual muito grande e ter criado muitos problemas para a sua própria encarnação através disso. Através da arrogância, através de situações em que a pessoa comprometeu a sua encarnação e desta vez escolheu vir com uma limitação intelectual, exatamente para poder aprender tudo isto que é fundamental e que nós, arrogantes, quando somos intelectualmente capazes, podemos não levar em consideração, não é assim? Então é importante nós termos a noção de que isso é uma possibilidade. Agora, nós não sabemos, não quer dizer que todas as pessoas que nascem com retardo, não é assim. Temos que ter cuidado sempre para não fazermos essas generalizações. Só levantamos hipóteses para poder pensar, para poder criar novas hipóteses e tentando abarcar e ver o quanto essas hipóteses são construtivas na forma como eu posso agir no mundo e como é que eu me posso relacionar melhor com os outros. Quanto mais eu puder respeitar os outros, melhor eu estou a pensar. Então as minhas hipóteses são melhores nesse sentido. É certo dizer que o portador de Down está recebendo aquilo que plantou? Depende. Quando se diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, estamos usando uma imagem metafórica da lei de ação e reação. O espírito é livre para agir segundo a sua vontade. Entretanto, cada ação nossa gera um efeito e nós somos os responsáveis por esse efeito. Os companheiros que ainda se encontram presos à ignorância semeiam espinhos. Aqueles que ainda não têm noção, porque nós já não tivemos essa noção, não é? Lembremos disso, de que aquilo que nós investimos, aquilo que nós damos, nós vai voltar para nós, para o bem e para o mal. E há um momento em que a ignorância tem consequências muito menores do que aqueles que sabem e fazem. Isso é muito importante, é um peso completamente diferente. Aquele que não sabe, que ignora, é óbvio que ele agiu e ele vai ter retorno, mas o retorno será infinitamente menor do que aquele que com consciência de causa teve a mesma ação. Isso nós temos depoimentos e testemunhos e casos que nos comprovam isso. É certo que deverão colher espinhos, querendo ou não. Para estes, a colheita deverá ser compulsória, até porque eles mesmos ainda não despertaram para as consequências das ações praticadas. Ao experimentarem a consequência das próprias ações, terão a oportunidade de aprender a fazer melhores escolhas no futuro. Aí é aquele aprendizado primário, não é? Aquele de que nós dizemos não pegue, porque está quente, porque está quente, porque está quente, e vai-se lá e pega-se e aprende-se quando se queima que estava quente mesmo, não é? Não se irá lá novamente. Aí é exatamente essa muito básico aprendizado, mas que nós precisamos e que precisamos, como sabemos, muito, ainda nesta encarnação, quando somos pequeninos, aprendemos muito assim. Ao experimentar a consequência, terão a oportunidade das próprias ações, terão a oportunidade de aprender a fazer melhores escolhas no futuro. Para os espíritos com graus medianos de evolução, a semeadura geralmente é de boas sementes, que podem ser perdidas por negligência ou por omissão durante o trabalho. Podemos pensar que nós estamos aqui neste caso, ok? Nós temos boas propostas, nós tentamos ter boa semeadura, mas não conseguimos muitas vezes executar exatamente aquilo que nós tínhamos pensado e planeado. O portador de Down até poderia ser algum espírito que tivesse plantado espinhos,
Todavia, o seu pouco nível evolutivo não o habilitaria a colheitas proveitosas nessas circunstâncias. A síndrome de Down é um retardo leve e cada vez mais se tem descoberto, através do investimento logo desde que a criança é muito pequena, em grande estimulação, em fisioterapia, aprendizado muito concentrado, que a capacidade de desenvolvimento dessas crianças é muito grande. A capacidade de interagir com os outros é muito grande, então tem-se descoberto que eles têm uma capacidade de aprendizagem muito maior do que aquilo que se pensava. Porquê? Porque não se investia neles, não é? Em grande parte, há algumas décadas, inclusive eram internados, não é assim? E descobriu-se que quanto mais são incluídos, quanto mais são estimulados como crianças com necessidades especiais, porque nós temos que sempre ter noção de que há necessidades especiais, o tratar igual é reconhecer as diferenças, não é? E essas crianças têm uma capacidade de resposta e de aproveitamento incrível. E também, como vos disse, em 25 anos aumentou em 30% a incidência, né? A quantidade de crianças que nascem portadoras. Mas também a esperança de vida nos últimos 30 anos aumentou de perto dos 20 e poucos anos para perto dos 60. Vejam bem que é uma coisa em muito pouco tempo, muito, muito grande. Muito porque faz toda a diferença estarmos incluídos, não é assim? Termos a participação, estarmos juntos, sermos úteis. Já há muitos que conseguem ter umas vidas autónomas, constituir famílias, não é. Lembremos que não é hereditária a síndrome de Down, não é assim? Casais com síndrome de Down, os dois não têm filhos com síndrome de Down como uma relação direta. Podem ter, assim como a população em geral, não é assim? Bom, o portador até poderia ser, então, a hipótese que ele levanta aqui, este neurologista, é que estas são exatamente como quase todos nós, não é? Espíritos já de desenvolvimento mediano que estão a aproveitar esta oportunidade de desenvolver aquilo que não desenvolveram antes. Quem verdadeiramente se beneficiaria deste tipo de colheita, que é aquela que é permitida por esta encarnação, seria um grupo de evolução mediana que quisesse fazer um curso intensivo para recuperar tempo perdido com colheitas fúteis. Quem é o culpado? Nós gostamos tanto, não é? De andar sempre a procurar culpados. Quando uma criança nasce com síndrome de Down, o espírito reencarnante ou os seus pais? A palavra culpa é de origem latina e designa as ideias de falha, defeito, imperfeição, prejuízo ou dano. Se por culpado entendemos a ideia arquetípica de ofensa a Deus e de queda do paraíso por causa do pecado original, então ninguém é culpado. Lembremos que foi Deus que nos criou simples e ignorantes. E ele não tinha nenhuma ilusão. E parece que eu estou a falar de uma figura, estou a falar daquele Deus, não é? Com barbas e cabelos brancos e tal. Não. Estou a falar da inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, não é? Alguma coisa que nós não temos de nenhuma forma antropomórfica, mas a inteligência suprema que nos criou-nos como espíritos ignorantes e simples. E que sabia que nós íamos ter um enorme percurso de milhões de anos pela frente. E então sabia com certeza que nós íamos errar muito, não é assim? Então não se daria a certeza de errar para depois ir punir, não é assim? É aprendizagem, aprendizado, é sempre progresso, é sempre evolução. Se por culpado entendemos e reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas e os nossos defeitos, então todos somos de alguma forma culpados, todos estamos a caminho. Lembremos que, seja aqueles que estão no início do caminho ou aqueles que já estão quase lá, nós estamos todos a meio. E Chico lembrava-nos que podemos cair em qualquer momento do percurso. Como vivemos em sociedade, os erros e as falhas geralmente são cometidos em grupo. Neste caso, as oportunidades de reparar os erros e de fazer as coisas certas é oferecida ao grupo. Todos estão convidados a participar da obra de construção do bem. Aquilo que vos dizia dos planeamentos coletivos. No livro 3, no Mensageiros da Luz, André Luís vai fazer um estágio exatamente no Instituto do Planeamento das Reencarnações. Capítulo 12. Senhores, lembrem-se, senhoras e senhores, lembrem-se que o esforço do aprendizado, eu estou aqui a debitar conversa, mas o esforço do estudo e do aprendizado tem que ser individual. Então,
têm essas dicas do capítulo 12 e capítulo 13 dos Mensageiros da Luz. É precioso no sentido de entendermos um bocadinho como é que funciona a coisa do planeamento em grupo. Também podemos ver um bocadinho disso no livro do Emmanuel, no romance 50 anos depois. Exatamente de espíritos que vão em fases, em tranches, encarnando para uns serem pais, outros serem filhos, e assim irem reaprendendo e retomando posições diferentes e tendo novas oportunidades, porque temos muito e muito que aprender. Cada um de nós é livre para participarmos desta obra dentro das nossas próprias capacidades e méritos. Porque os espíritos não auxiliam, já que não é, a encarnação é planeada, já que há a ação dos espíritos em cada uma das encarnações, porque que eles não auxiliam para que não haja erro na combinação dos cromossomos? A pergunta seria procedente se o acaso existisse. Todavia, como o acaso não existe, não há nenhum erro na combinação dos cromossomos. O que existe é a combinação necessária para atender a programação reencarnatória de um grupo de espíritos, onde cada um se revestirá da forma física, do corpo físico, que melhor possa servi-lo no trabalho da reforma íntima. O objetivo da reencarnação é evoluir. Como espíritas, que lição nos trazem os portadores de Down? São companheiros de muita coragem, dignos do maior respeito, que escolheram um caminho de evolução que muitos não ousaríamos trilhar. Todos somos instrumentos e, ao mesmo tempo, estamos inseridos na grande lei, amai ao próximo como a vós mesmos. Acho que não conhecia este médico, não conhecia, mas acho que é muito sensata, muito respeitosa toda a forma como ele pensa e muito conhecedor, não é? Alguém que conhece muito da doutrina. Agora, vou-vos trazer um exemplo de a pequena Rosie, que aqui temos, e vocês já devem ter ouvido falar, existe um grande cientista, um homem daqueles que tem o intelecto muito, muito evoluído e que talvez ele venha, não é? Podemos levantar essa hipótese daqui a algumas encarnações ou na próxima, quem sabe ele tem essa sorte, tentar aprender noutras vertentes, não é? Daquilo que das tantas coisas que nós temos que aprender, que é frontalmente contra a possibilidade de uma encarnação de alguma criança que é portadora de alguma deformidade cromossómica, não é? Tudo aquilo que pudesse ser despistado como dificuldades para a existência. É óbvio que eu não penso em termos de encarnações, não é? Por isso já seria pensar muito à frente em termos globais, do todo, de ver o grande filme, mas não, ele vê uma parte muito pequenina e ele é frontalmente contra. E ele utiliza as nossas modernas tecnologias e ele tweetou a uma mãe que tinha compartilhado as suas dificuldades, porque nós temos que pensar sempre que os benefícios da ciência, tudo aquilo que nós conquistamos na ciência, são bênçãos do céu. Nós só conseguimos evoluir porque nós estamos sempre a ser ajudados pela espiritualidade. Nós temos que ter humildade, sempre pensar que aquilo que nós conseguimos descobrir, com certeza devemos auxílio de inspiração do mundo maior. A questão nossa é sempre o uso que nós fazemos. Porque é muito importante para um casal, para uma família alargada, pensemos, que tenha consciência a priori de que aquela criança vai ter dificuldades acrescidas, porque ela tem a possibilidade de se preparar. E isso faz toda a diferença. Nós temos outros testemunhos, não é assim, de famílias que decidem conscientemente, decidem conscientemente, nós vamos ter esta criança, vamos acolhê-la, mas têm tempo para se preparar. É muito, muito importante isso. Então, os testes em si são uma bênção. A questão é o uso que nós vamos fazer deles. Se é para nos prepararmos, para bem cuidarmos, excepcionalmente, já sempre tentamos cuidar bem daqueles que nós convidamos, não é? Mas excepcionalmente bem, ou se é para nós interrompermos ali uma oportunidade preciosa.
Este casal, a quem chegou Rosie, ela é a segunda filha de um casal jovem escocês, e não fizeram, ela era uma mulher muito jovem quando Rosie nasceu, então não se colocou a questão de fazer aqueles despistagens que se faz depois das mulheres terem 35 anos. É obrigatório, em Portugal, por exemplo, fazer o exame do líquido amniótico, e então eles não fizeram, e quando a criança nasceu eles tiveram um impacto. E ele conta, não é esse o testemunho dele, do pai, que eu vou trazer aqui. Este já é um testemunho quando ela já tem 2 anos, quando ela já está assim, mas o impacto foi muito grande, não é assim? Foi muito brutal. Com a graça de Deus, eles conseguiram dar a volta, e dar a volta de uma forma preciosa. E vocês vão ver o testemunho dele. Eu entendo de forma implícita o ponto de vista do professor. É Richard Dawkins, aquele cientista que eu vos disse, que é frontalmente contra, e que através de um Twitter ele disse a uma mãe que estava exatamente em dúvidas sobre ter ou não ter uma criança que seria portadora da síndrome de Down, e ele escreveu um Twitter taxativo a dizer que achava que era imoral ela cogitar a possibilidade de ter uma criança naquele estado. E então, diz este pai, eu entendo de forma implícita o ponto de vista do professor. O que ele diz continua fazendo todo o sentido lógico para mim. A conclusão dele é natural quando se aborda o dilema a partir de uma perspectiva lógica, usando-se as informações disponíveis com uma mentalidade objetiva e, fundamentalmente, com um ponto de vista não religioso, apenas materialista. Há 18 meses eu teria até concordado, mas a chegada da minha filha, que nos surpreendeu por ter precisamente essa condição, da síndrome de Down, fez brilhar uma luz sobre o abismo da nossa ignorância. Sem falar do preconceito factualmente incorreto que subjaz a esta opinião. Ao reler a opinião do professor, eu fico horrorizado. Agora, ao pensar que eu mesmo poderia ter feito se a doença da minha filha tivesse sido diagnosticada durante a gravidez da minha mulher. Eu sei o quanto as nossas vidas são mais plenas agora que os nossos olhos estão abertos. Mais do que isso, eu fico espantado ao ver que tudo continua sendo absolutamente normal, tanto para nós quanto para as outras famílias que conheci. Sem saber, o nosso bebê já nos ensinou as lições mais incríveis da nossa vida até aqui. E nós não mudaríamos literalmente nada em nossa filha, em especial no perfil genético dela. O que mudou completamente foram as minhas ideias sobre o que seria o sucesso na vida e sobre o que eu desejaria para todas as nossas crianças. Eu sempre chego à mesma conclusão. O que importa, no fim das contas, é a felicidade e a alegria, e eu sei que Rosie vai ter isso em abundância. Graças a ela, eu acredito que nós teremos mais condições de incentivar o sucesso da irmã dela e do irmãozinho que ela vai ter. Agora que estamos livres daquela ideia de que o sucesso na vida depende da realização académica, da carreira e do dinheiro. Muitas dessas coisas podem levar uma pessoa ao fracasso total, mesmo que os pais dela comemorem o trabalho bem feito. É muito emocionante assim ver o quanto em 18 meses, não é? Ele alterou para uma experiência muito difícil, porque ele narra o momento em que ele constata isso. A bebê tinha acabado de nascer e a mãe olha e diz: eu acho que ela tem síndrome de Down. E ele ficou completamente em choque. Primeiro achou que ela foi cesariana, que eram os analgésicos, era a anestesia que ainda estava a perturbá-la, e depois ele deu-se conta que sim, que era verdade. E aí ele retira-se para a casa de banho para conseguir digerir aquele impacto. Mas a partir daí eles deram a volta completamente, não é assim? E chegaram a entender o que é que realmente faz diferença. Não, o importante é realmente esta conquista de aquilo que realmente faz diferença. James McCullen é o nome deste senhor. E aqui nós temos, como vos disse, Rosie era a segunda, que ela é bem mais pequenina, e aqui era a irmã mais velha, e agora a família já tem 3, tem um rapaz que chegou também. E aqui tem Rosie, com o seu ar absolutamente delicioso. E assim, nós aqui tivemos a pensar sobre uma das encarnações que à partida nos parece com grandes dificuldades, mas que
Ao refletirmos, podemos pensar que foi planeado, escolha do Espírito, que moldou esta forma para aprender aquilo que ele precisava na sua evolução. Lembremos que muitos deles estão a chegar. Isto quer dizer que nós estamos a ter mais capacidade de os receber. E nós devemos nos lembrar que é muito, muito importante conseguirmos passar esta mensagem respeitosamente. Não façamos guerrilha ideológica, nunca, não é assim. Lembremos que nós estamos todos, cada um de nós, aqui para aprender. E aquilo que eu digo, que eu já conquistei, com certeza a vida vai me cobrar para saber se eu realmente conquistei. Aquele momento em que eu digo, não, eu nunca faria isso, arranjei uma confusão para mim. Porque provavelmente, muito rapidamente, a vida vai me colocar numa situação em que eu vou ter que dar o testemunho de se faria ou se não faria. Porque o que nós estamos aqui para aprender, lembrem-se, são aquelas bênçãos preciosas da paciência, da humildade, do amor ao próximo, de nos lembrarmos que estamos todos a caminho, lado a lado. É isso que nós precisamos. De amor, de dedicação, de tempo e de muito, muito respeito pela nossa possibilidade e pelas nossas limitações. E assim, de pouquinho, nós vamos conseguindo diminuir as limitações e aumentar as possibilidades. Que este testemunho possa ficar em nosso coração, que nos lembremos que somos nós que criámos esta oportunidade por nós. Somos responsáveis por ela. Vamos aproveitar, porque todas as encarnações são uma bênção. Obrigada por me terem ouvido